Seja bem-vindo ao Clube dos Contos. Aqui você encontra as melhores histórias da internet. E no vídeo de hoje, você ficará com o conto A Herança. Deixe a sua curtida e se inscreva no canal e vamos ao conto. Capítulo 1. Uma ligação inesperada. Tá bom, agora me diz, qual foi mesmo o motivo para você terminar com Larissa? Perguntou Sabrina com um meio sorriso, sentada no sofá velho de tecido gasto, segurando uma caneca de café que já esfriava. Marcelo, deitado no outro canto da sala, com os pés apoiados na mesinha de centro que eles prometeram consertar havia 2 anos, jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada alta. A Larissa? Não me julgue, mas os dedos do pé dela eram horríveis. Pareciam pequenas batatinhas tortas. Sabrina quase se engasgou com o café. Marcelo, você terminou com uma mulher linda, gentil, que te levava comida no trabalho por causa dos dedos do pé. Não só por isso, ele defendeu-se rindo, mas também isso. Aquilo me tirava o sono, Sabrina. Isso é patético, respondeu a irmã balançando a cabeça, mas o sorriso no rosto mostrava o carinho com que falava. Ainda acho que ela foi a única que se salvava, Marcelo. As outras, misericórdia. Uma era uma vampira emocional. A outra você conheceu no bar e ela se achava uma astróloga só porque tinha visto 3 vídeos no TikTok. Disse Marcelo. Eu tava buscando amor e talvez, sei lá, uma herdeira cheia de dinheiro. Vai que eu encontrava uma rica disposta a me tirar dessa vida de boletos vencidos. Eu estava fazendo isso por nós dois. Tá, que nobreza, disse Sabrina, revirando os olhos, embora se divertindo. Um cavaleiro endividado em busca de sua princesa milionária. Marcelo se virou no sofá, com um sorriso largo de quem estava prestes a provocar. Já que estamos falando em ricos, por que a gente não para um pouco de falar sobre mim e fala sobre seu ex? Por onde é que anda Henrico? A expressão de Sabrina mudou sutilmente, como se uma nuvem passasse brevemente por seu rosto. Marcelo, não começa, disse ela. Disse Marcelo, eu só tô dizendo que você também tentou a sorte com alguém que tem muito dinheiro, hein? O cara era podre de rico. Sabrina segurou a caneca com firmeza, agora séria. Ele era podre de rico, e também era podre por dentro, e você sabe disso. Marcelo se calou como se lembrasse de algo desconfortável. Tá, verdade, eu quase me esqueci, o cara era louco. Eu só nunca entendi como alguém tão cheio de grana podia ser tão... Sabrina completou por ele. Tão doente, controlador, tóxico? Pelo menos a ordem de restrição ainda está em vigor. Um silêncio desconfortável se instalou por um instante. Ele olhou para a irmã, arrependido de ter trazido aquele nome à tona. Tá, Sabrina, desculpa. Eu só queria provocar mesmo, eu tinha me esquecido, não pensei direito. Sabrina soltou o ar devagar, deixando a tensão escorrer pelos ombros. Então, como se o universo tivesse marcado a hora exata de intervir, o celular dela tocou. Ela atendeu sem nem olhar quem era. Alô? Sim, sou eu. Marcelo observou enquanto a expressão de Sabrina ia se transformando. Primeiro foi surpresa, depois quase incredulidade. Mais silêncio. Só a voz do outro lado da linha, inaudível para Marcelo, que se endireitou no sofá. Sabrina abriu a boca, o rosto pálido. Por fim, ela desligou. Ficou alguns segundos olhando para o vazio até voltar a encarar o irmão. Marcelo, você não vai acreditar no que eu acabei de ouvir. Capítulo 2. O tio-avô. Eu ainda acho estranho esse encontro ser no shopping, comentou Marcelo, ajustando o retrovisor enquanto o carro esperava o sinal abrir. Um advogado que não tem escritório parece coisa de série ruim. Sabrina, no banco do carona, manteve os olhos fixos na rua adiante. Eu também acho estranho, mas ele me parecia sério, ao telefone pelo menos. E você disse que ele tinha a voz de tio bacana, né? Sabrina concordou. Mas isso não significa nada. Psicopatas também podem parecer tios bacanas. Eles seguiram o seu trajeto até o destino. O shopping estava razoavelmente cheio, e o barulho da praça de alimentação era o mesmo de sempre. Crianças rindo, bandejas batendo, conversas se misturando com o som abafado da televisão ligada numa tela gigante. Sentado à mesa do quiosque de sucos tropicais, Nestor parecia deslocado. Usava uma camisa bege engomada, sem paletó, e segurava uma pastinha de couro que parecia ter mais anos de vida do que qualquer um à volta. Quando os viu, ele abriu um sorriso amplo, simpático até demais. Sabrina, Marcelo, prazer em conhecê-los pessoalmente. Eles sentaram-se. Sabrina apertou sua mão, sentindo uma estranha pontada de reconhecimento, como se o rosto daquele homem pertencesse a uma lembrança antiga, mais borrada. Preferiu não comentar nada. Obrigado por terem vindo.
Imagino que devam estar confusos, comentou Nestor, direto ao ponto, com a voz calorosa de quem já contava histórias há décadas. Meu nome é Nestor Almeida, sou advogado e venho falar em nome de um falecido. Marcelo levantou as sobrancelhas. Sabrina apenas escutava. O nome dele era Ivo, continuou Nestor. Ivo Batista de Souza. Ele era tio-avô de vocês. Irmão de Antônio, que era avô de vocês. Ele faleceu há pouco mais de um ano, sem herdeiros diretos, sem esposa, sem filhos, só um cachorro, mas esse até já ficou com uma das cuidadoras. A gente nunca ouviu falar dele, interrompeu Marcelo. Bem, eu imagino que não. Ivo era um homem muito recluso, morava afastado numa fazenda no interior. Sempre viveu sozinho, mas deixou tudo legalizado. Quando morreu, deixou uma herança, uma propriedade rural avaliada em cerca de 800 mil reais. O irmão mais velho agora inclinou-se para a frente. Repete esse número, disse Marcelo. 800 mil. Claro, com impostos e ajustes o valor líquido pode variar, mas é uma boa quantia. Sabrina franziu a testa. E como o senhor nos encontrou? Nestor balançou a cabeça como quem já esperasse essa pergunta. Documentos antigos, registros civis, certidões. Foi um trabalho longo, mas encontrei vocês. Por isso quis conversar pessoalmente e explicar com clareza. Amanhã posso levá-los até a propriedade. Assim vocês podem ver de perto a herança que agora é de vocês. Eu tenho um endereço aqui. Ele estendeu o cartão com o nome Nestor Almeida, Advocacia Independente. No verso havia um número de telefone e um endereço escrito à mão. A conversa se encerrou com cordialidades. Nestor despediu-se com outro sorriso simpático, desejando um descanso merecido aos dois. Já no carro, Marcelo parecia prestes a explodir de tanta euforia. Você ouviu aquilo? 800 mil reais! A gente pode vender a fazenda, quitar tudo, começar do zero. Marcelo, iniciou Sabrina, mas o irmão não a ouviu. Imagina, Sabrina, a gente poderia até se mudar, um apartamento decente. Você poderia estudar de novo, eu poderia abrir um negócio, qualquer coisa, é nosso momento. Ela não respondeu, apenas olhou para o cartão em sua mão, sentindo algo inquietante roçando a nuca. Em casa, a sensação não a abandonou. Marcelo, impulsivo como sempre, foi direto ao armário do quarto de entulho. Era assim que eles chamavam o cômodo esquecido onde guardavam as coisas dos pais. Você quer prova, não é? Está desconfiada? Então vamos achar. Eles reviraram caixas com papéis amarelados, cadernos escolares, cartas de paróquia, contas antigas, até que Marcelo, com poeira no rosto, levantou uma fotografia. Era uma imagem desbotada de um homem magro, de terno claro, com expressão severa mas familiar. Na borda inferior, rabiscado com caneta azul, lia-se Antônio, festa de noivado. Era o avô deles, muitos anos mais novo, mas obviamente era o avô Antônio. Sabrina puxou outra foto de uma caixa menor. Nela, duas crianças lado a lado, uma mais sorridente e a outra com um olhar duro. Ela virou a foto. Antônio e Ivo, 1953, dizia a caligrafia. Marcelo tomou a foto de sua mão e a levantou como se segurasse um troféu. Tá vendo? É real, o cara existe, Nestor sabia disso, não tem como ele inventar uma história dessas do nada. Sabrina ainda parecia desconfortável, mas respirou fundo. Por fim, soltou o ar pelas narinas com um peso incomum. Tudo bem, Marcelo, vamos amanhã. É melhor passar o endereço para alguém, só para o caso de acontecer alguma coisa. Marcelo soltou um pequeno riso, daqueles que ele soltava quando queria consolar a irmã. Sabrina, não vai acontecer nada, mas se você for ficar mais tranquila, eu passo o endereço pro Carlos, tá bom? De alguma forma, isso realmente a confortou. Quando fitou o irmão outra vez, Marcelo estava absorto, como se já estivesse sentado na varanda de uma mansão. Ela pegou a foto de volta e a guardou no envelope de onde tinha tirado. Ainda não sabia exatamente o que, mas algo naquela história estava errado. Decidiu ir dormir. O dia seguinte prometia ser longo, muito longo. Capítulo 3. Presente de um maluco. O porta-malas do carro mal fechou. Você trouxe mesmo essa tralha toda? Perguntou Marcelo, rindo enquanto ajeitava a bagagem no carro. Sabrina cruzou os braços, observando as revistas de cinema e os velhos manuais de roteiro que levava sempre que podia. Eu vou ficar dias fora de casa, Marcelo. E conhecendo você, não vai querer conversar comigo à noite. Você vai dormir assim que o sol se pôr. E por acaso você acha que nessa fazenda herança misteriosa vai ter luz elétrica para você ler? Ela soltou um sorriso de vitória. É por isso que eu trouxe a lanterna também, respondeu, puxando um chaveiro que mais parecia um canivete de sobrevivência. Marcelo deu de ombros, mas o que realmente chamou sua atenção foi o que ela tirou da bolsa em seguida. Uma faca. O cabo dourado refletiu o sol da manhã por um instante. Marcelo franziu a testa. E você trouxe isso por quê mesmo?
Apenas por precaução, ela respondeu. Sabrina, isso não é uma faca de cozinha qualquer. Isso é aquela faca, não é? Aquela do Henrico. Ela assentiu, guardando o objeto de volta no fundo da mochila. É por essas e outras que existe uma ordem de restrição, murmurou ela. Marcelo balançou a cabeça, ainda meio incrédulo. Mas pelo amor de Deus, quem dá uma faca para a namorada no dia dos namorados? Sabrina deu de ombros. Bem, ele disse que era para minha proteção, contra algum tipo de doente ou maluco. É, respondeu Marcelo. E quem diria que o doente, o maluco, seria ele mesmo? Após fechar a boca, o irmão soltou um riso seco, mas Sabrina não achou graça e preferiu não responder. A partir daí, a estrada os engoliu em silêncio. Foram horas de viagem, com a paisagem mudando de rodovia asfaltada para caminhos de terra vermelha. O céu já ameaçava ficar dourado quando o carro finalmente parou. Isso não parece uma fazenda, murmurou Sabrina, olhando em volta. Era uma rua estreita, de paralelepípedos irregulares, numa cidadezinha que parecia ter sido esquecida no tempo. Casas simples, janelas fechadas, nenhuma alma viva à vista. Estranho, disse ela, muito estranho. Calma, Sabrina, a cidade é pequena, mas isso não quer dizer nada. Marcelo ainda parecia confiante, como se o cheiro de terra e o silêncio absoluto fossem normais. Foi então que ouviram um som de motor. Um carro virou a esquina e estacionou ao lado deles. Era Nestor, mais uma vez com um sorriso pronto no rosto. Meus caros, mil desculpas, disse ele. Cometi uma grande confusão, acabei trocando os endereços de 2 clientes. A fazenda de vocês não é aqui. Fica algumas horas daqui, mais isolado um pouco. E claro, o sinal de celular aqui nessa região é horrível, então nem consegui avisar. Sabrina apertou os olhos, ainda desconfiada. Aquela sensação estranha voltara, como se aquele rosto lhe pertencesse a outra vida. Ela tentou puxar da memória, mas havia algo que travava como uma parede de névoa. Ainda bem que é perto então, disse Marcelo já rindo. Vamos? E lá se foi o plano do amigo Carlos saber onde eles estavam. Não havia sinal de celular, não tinha como lhe enviar uma mensagem com um novo local. Na verdade, Sabrina mal sabia a localização do seu novo destino. Seguiram estrada adentro, por caminhos cada vez mais esquecidos. Por mais de uma hora, não viram outros carros, nem casas, nem pessoas. Só mato, colinas e a estrada de terra que parecia não ter fim. Quando chegaram, o céu já era violeta. A fazenda estava lá. Uma grande casa de 2 andares, antiga, mas aparentemente bem conservada. Um curral vazio, um celeiro com telhado torto e um poço de pedra ao lado de um varal enferrujado. Nenhum som, nenhuma luz, nenhuma alma. Parece abandonada, murmurou Sabrina. Mais uma vez, mil desculpas, disse Nestor consultando o celular. Ainda sem sinal por aqui. Preciso ver outro cliente hoje mesmo e essa confusão me atrasou todo. E você pretende ir embora agora? Questionou Sabrina. Sim, mas volto cedo amanhã pra gente começar o processo do inventário. A propriedade é de vocês, mas ainda há trâmites a seguir. Não mexo em nada por enquanto, tudo bem? Marcelo acenou com a cabeça. Nestor entregou uma chave simples de metal grosso e arranhado e se despediu com um aceno educado. Entrou no carro e sumiu pela estrada por onde vieram. Sabrina observou o carro se afastando até que os faróis desapareceram entre as árvores. O silêncio ficou mais denso. Ela olhou para a casa à sua frente. O ar parecia mais pesado ali, como se algo invisível estivesse à espreita. A faca de cabo dourado, pesada na mochila, parecia pulsar com a mesma inquietação que seu peito sentia. Alguma coisa estava errada, ela só não sabia o que, pelo menos não ainda, mas sabia que aquilo estava só começando. Capítulo 4. O Guia de Teatro. A porta rangeu com um lamento antigo quando Marcelo girou a chave. O interior da casa era escuro, mas ao acenderem o interruptor do corredor, as luzes surpreendentemente funcionaram. Sabrina olhou em volta, tensa. O lugar estava empoeirado, sim, mas não era o mausoléu abandonado que esperava. As janelas estavam fechadas, havia alguns móveis cobertos com lençóis, mas tudo parecia em ordem. Limpo até demais. Eu esperava encontrar morcegos e uma coruja empalhada no sofá, disse Marcelo, rindo enquanto andava pelo cômodo. Mas olha só, até que é aconchegante. Sabrina torceu os lábios. Você tem um conceito muito estranho de aconchego. O irmão deu de ombros animado. Depois que a gente vender isso tudo aqui, eu vou comprar um carro novo. Eu já tô até vendo. Preto, banco de couro. Ele virou-se para a irmã. E você, Sabrina, o que vai comprar com sua parte? Ela ainda observava o corredor escuro, as portas fechadas, o ar denso que parecia pesar sobre os ombros. Ela quis dizer que compraria uma faca maior, mas se conteve. Não sei ainda, talvez uma casa, limitou-se a responder.
Bem previsível, respondeu Marcelo, indo em direção à cozinha. Toda essa viagem me deu fome. Vou ver se tem alguma coisa comestível por aqui, de preferência que esteja na validade. Sabrina assentiu, tirando da mochila o seu guia de teatro. Sentou-se numa poltrona coberta com um lençol e começou a folhear. As páginas tinham um cheiro doce de papel velho. Nada como o som de folhas sendo viradas para afastar pensamentos ruins. Cinema e teatro sempre foram seu refúgio. Luzes apagadas, palco aceso, histórias que a tiravam do mundo por 2 horas. Foi lá que ela conheceu Henrico, lembrou-se. Entre tantas pessoas na plateia, ele havia sentado justamente ao lado dela e a partir dali eles se conheceram e começaram a namorar. Naquela casa isolada, preferiu deixar de lado a imagem do seu ex-namorado agressivo e paranoico. Continuou a folhear o seu guia de teatro. As fotos iam passando, atores, diretores, peças. Ela parou numa página e sentiu o estômago afundar. A imagem ali saltou como um soco. Ela regalou os olhos. Marcelo! Chamou com urgência. Marcelo, vem aqui agora! Ele voltou com um prato na mão, um sanduíche improvisado. O que foi? Achou algum rato? Ela levantou o guia e apontou para a página aberta. A imagem era nítida. O homem na foto era o mesmo que os havia guiado até ali. Olha isso, disse ela. É Nestor, ele está aqui. Mas aqui diz que o nome dele não é Nestor. O nome impresso abaixo da foto era Álvaro Gomes. E o texto descrevia sua carreira no teatro, inclusive mencionando uma nova peça em cartaz no Teatro Municipal. Marcelo franziu a testa. Isso não faz sentido. Ele disse que era advogado. Ele não é advogado coisa nenhuma, disse Sabrina. Ele é ator. Eu já vi ele ao vivo, no palco, no centro da cidade. Ele fazia um vilão. Foi por isso que o rosto dele me parecia familiar. Eu assisti aquela peça no ano passado. Marcelo colocou o prato de lado. Você tá me dizendo que a gente veio até aqui, se meteu no meio do nada, acompanhando um cara que mentiu sobre quem é? Sabrina anuiu, coração acelerado. Marcelo, isso aqui tá muito errado, eu não vou dormir aqui de jeito nenhum. A gente precisa ir embora agora. Ele hesitou, olhando pela janela. O céu já estava completamente escuro. A estrada de terra seria um desafio à noite. É melhor a gente ir amanhã cedo, com a luz do dia. Não, interrompeu ela. Eu não fico aqui nem mais um minuto. Se esse cara mentiu sobre o nome, sobre a profissão, como é que a gente sabe que essa casa é mesmo a herança de alguém? Como é que a gente sabe que isso aqui não é uma armadilha? Marcelo a encarou por um momento, avaliando o medo nos olhos dela. O mesmo medo que agora ele próprio começava a sentir. Ele suspirou fundo. Tá, você está certa. Vamos embora agora. Capítulo 5. Surpresa no celeiro. Sabrina agarrou a bolsa com força, o coração martelando nas costelas. Vamos, disse ela, já caminhando em direção ao hall de entrada. Agora! Foi então que ouviram um som de carro. Parecia o mesmo som do motor do carro de Nestor. Ou melhor, o carro de Álvaro Gomes. Eles ficaram em silêncio no hall de entrada, atrás das cortinas. O carro parou em algum lugar lá fora e ficaram por minutos intermináveis em silêncio. O que será que está acontecendo lá fora? Perguntou Sabrina. Marcelo abriu a boca para responder, mas de repente pareceu formular outra frase nos seus lábios. Nossa, que estranho. O que foi? Perguntou Sabrina. Eu deixei a luz da cozinha acesa, mas agora está apagada. Sabrina virou o rosto lentamente, como se qualquer movimento mais rápido fosse despertar alguma coisa à espreita. Só então ela percebeu que a luz da sala onde ela estava sentada também estava apagada, mas ela jurava que tinha deixado acesa. Alcançou o interruptor do hall de entrada e tentou acender a luz, mas parecia que a energia estava cortada. A casa estava mergulhada num silêncio grosso, denso. E então, como um raio, algo desceu do teto ou das sombras, atingindo a cabeça de Marcelo. Ele caiu sem um som sequer, como um boneco de pano jogado ao chão. Sabrina gritou. O ar congelou no instante seguinte. O sangue desapareceu das mãos. Havia alguém ali com ela, um vulto, uma presença. Alguém estava ali com eles. Ela correu, instintivamente impulsionada pelo medo ancestral de ser caçada. As paredes da casa pareciam fechar-se ao seu redor. Ouvia os passos atrás de si, o som da respiração do outro. Ou seria dela? Saiu pela porta dos fundos, cruzando o quintal escuro, tropeçando na grama alta. Viu o celeiro e disparou em direção a ele. Entrou e se escondeu num canto, tentando silenciar a própria existência. Escuridão total. Tentou controlar a respiração. Um cheiro estranho preenchia o ar. Ferro, mofo e... o que era aquilo? Cheiro de sangue? Deu um passo para o lado e tropeçou em algo. Caiu de joelhos e o grito escapou antes que pudesse segurá-lo. Era Álvaro Gomes, ou o homem que dizia ser Nestor. Estava caído no chão, morto, sangue espesso vazando da cabeça.
Ela engoliu em seco. Meu Deus! Então, se Álvaro estava morto, quem era o homem que os seguia? A porta do celeiro rangeu. Sabrina ficou imóvel. Passos suaves, lentos. Alguém havia entrado. Onde você está, meu amor? A voz cortou o ar como uma faca. Sabrina congelou. Ela conhecia aquela voz. Henrico, sussurrou, apavorada. Ele estava ali. Henrico. O ex-namorado que ela fizera de tudo para esquecer. Aquele que não aceitava o fim, que mandava mensagens cada vez mais doentias, que a perseguia mesmo de longe. Ela havia trocado de número, mudou de endereço, mas ele, de alguma forma, ele a tinha encontrado. Eu vou chamar a polícia! Gritou ela, tentando parecer firme, ainda no chão. Aqui não tem sinal, meu amor, respondeu ele, sorrindo nas sombras. Aqui ninguém vai nos atrapalhar. Aqui, finalmente, a gente pode ficar juntos, só nós dois. Ninguém vai nos separar. Nem seu irmão, nem a polícia, nem a cidade, nem as mentiras. Ele foi se aproximando devagar, como um animal prestes a atacar. A gente tem tudo o que precisa aqui, meu amor. Você vai ver, vai ser perfeito. Ela se levantou lentamente, a bolsa ainda agarrada à mão. Henrico, por favor. Ele se aproximou mais. Os olhos dele brilhavam com um fanatismo perigoso. O sorriso era de quem já não vivia mais neste mundo, como se fosse uma assombração. Eu senti tanto a sua falta. Quando ele abriu os braços para abraçá-la, ela já sabia o que fazer. Puxou a faca de cabo dourado da bolsa e com um movimento firme enfiou-a no peito dele. A expressão dele se quebrou em silêncio. Os olhos arregalaram, o corpo se curvou. Henrico caiu, morto. Ela permaneceu ali por segundos intermináveis, ouvindo apenas o próprio coração batendo. Horas depois, as sirenes vieram com a luz do sol. Sabrina, suja de sangue e lama, guiou os policiais até a casa. Marcelo estava vivo, atordoado, mas bem. Álvaro Gomes estava morto no celeiro. Henrico jazia ao seu lado. O caso chocou as cidades ao redor. O ator tinha sido sequestrado por Henrico dias antes. Ele precisava de alguém para convencer os irmãos a irem até a fazenda longe de tudo. Usar um advogado para entregar uma herança inventada parecia perfeito. Álvaro estava no lugar errado, na hora errada. Henrico planejou tudo com cuidado, mas não contava com a faca. Nem com Sabrina. Meses depois, sentados à beira do mar, Sabrina e Marcelo riam de alguma piada boba. Não tinham casa nova, nem carro novo, nem herança, mas tinham uma vida. E essa era uma fortuna que ninguém tiraria deles. Nunca mais volto pro interior, disse Marcelo mordendo um pastel. Sabrina olhou o mar, respirando fundo. Nem eu. Ela tocou a bolsa nova sobre o colo. Dentro dela, guardava algo brilhante. Uma faca de cabo dourado.